Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui ao vivo mais uma vez para mais uma live aí do Segredos dos Jogadores, né? Todo dia a gente está começando uma live diferente, às 8 da noite, nosso horário fixo. E agradecer a todos vocês que estão aí com a gente, né? Enquanto o nosso convidado de hoje não chega, eu vou perguntando para vocês. Primeiro de tudo, tá todo mundo ouvindo bem? Se estiver ouvindo bem, por favor, escreve aí que tá ouvindo, porque ontem a gente teve um probleminha, para saber se estão ouvindo bem. Nosso convidado já tá chegando aí. Tadeu entrou aí, tá ouvindo bem, Tadeu? Estão ouvindo? Ó, William, tudo bom? Fala, Luciano, tudo bem, cara? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo aí ao Segredo Jogadores. Muito obrigado aí pelo convite. Legal. Bom, antes de a gente começar a falar, né, eu queria hoje fazer um agradecimento a todo mundo que vem assistindo a gente, né? Tá sendo fiel a gente aí a nossos assuntos todos os dias, acompanhando nossa página aí, divulgando. Quem quiser aproveitar esse comecinho para convidar os amigos, aperta o aviãozinho que tem aí embaixo e aí já pode mandar para 2, 3 amigos para ajudar a acompanhar. Já aproveito para falar também que quem tiver já pergunta para o William, para colocar aí do lado do comentário, tem uma caixinha com uma interrogação, coloca a pergunta aí, que ao longo da live a gente vai respondendo. Bom, William, antes de tudo, queria agradecer, né, de você estar aqui com a gente, você que é um grande amigo meu, já me ajudou bastante, assim, nessa vida esportiva, a gente vem se ajudando muito, já ajudou, inclusive, meu irmão também, no momento delicado, a gente vai falar disso mais pra frente. E queria contribuir aí, queria que você se apresentasse pessoal, falasse um pouco do seu trabalho que você faz com categorias de base, de que você ajuda os meninos, queria que você se apresentasse aí pra galera. Tá certo, Luciano. Primeiramente, eu te agradeço, né, pela oportunidade. O Milton Cruz, né, há pouco tempo atrás a gente conheceu pessoalmente o Tadeu, o Thiago, pessoal super bacana aí. Parabéns pela iniciativa da página. Eu acho que o assunto é muito importante, ajuda bastante a gente que trabalha com formação de atleta a poder esclarecer as dúvidas dos pais, dos atletas, né? Então, fiquei muito feliz mesmo pelo convite. E, bom, falando um pouquinho, me apresentando, né? Meu nome é William Narciso, eu tenho 36 anos, mais de 20 anos dedicados ao futebol profissional. Como atleta, depois eu me formei em educação física, fui trabalhar como treinador de futebol, né? E já disputamos aí, eu tenho no currículo 13 campeonatos paulistas, né? Atuando em várias funções, treinador, auxiliar técnico, supervisor de futebol, coordenador. E há 7 anos a gente está aí com a empresa aberta, né? Fazendo nosso próprio negócio, onde a gente acredita num futebol diferente, com oportunidades reais para os atletas, para os meninos, né? Que é a paixão nacional, é o que todo mundo sonha e quer fazer. E a gente poder oferecer essa oportunidade é muito gratificante. Legal, William. Bom, primeiro de tudo, antes da gente começar a falar, eu separei umas perguntas para você, mas queria mandar um abraço para o Fena, que está com você Sim. no projeto, que eu vi que está assistindo a gente aí. Um grande abraço, Fena, um grande homem também. E aí eu queria fazer algumas perguntas para você, né? Você ajudou muitos meninos, né? Você costuma disputar os campeonatos, não só o Campeonato Paulista, como outras competições, como a associação também, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque muitas mães e pais e tios e avós de atletas ficam preocupados porque às vezes os filhos não estão em categorias de base. E você trabalha com esses meninos que às vezes você proporciona para muitos deles o primeiro clube, né? Para muitos deles a primeira oportunidade de jogar um Campeonato Paulista ou uma associação. E você vê talentos despontarem para os times maiores, né? Então eu queria começar falando sobre isso. Você tem ideia de quantos meninos você já ajudou, já estão em times grandes aqui, que você espalhou pelo Brasil? Olha, então, esse trabalho nosso, né, a empresa foi criada em 2013, né? Em 2014 a gente começou a operar, né? Então, desde então, a gente atua tanto com escola de futebol, né? Quanto centro de formação de atletas, que é esse trabalho profissional que está no meio termo, né? Entre uma escola de futebol e já o clube profissional. Onde ele passa por esse processo de lapidação, né? O talento vem da escolinha, passa por esse processo, e aí nesse processo que é importantíssimo, a gente consegue desenvolver as capacidades que ele já possui, e a partir disso a gente consegue encaminhar para clubes. Então hoje, no mínimo, aí 20 atletas estão atuando em times de médio, grande porte no Brasil, né? E temos aí alguns atletas também já atuando fora do país,
Muitos também nos Estados Unidos, né? Estudando lá em universidades e ganhando bolsa através do futebol. Então a gente tem vários atletas lá atuando também. Então pode colocar aí uns 30 atletas que estão encaminhados, né? E se encaminhando aí para um futebol para chegar no alto nível no futebol. Legal. Primeiro, novamente, parabenizar o trabalho de vocês. A gente sabe como é importante impactar vidas, às vezes com uma ação e tudo mais, né? Sei que é o trabalho de vocês, mas é muito bom quando você tem um trabalho gratificante, que você realmente ajuda as pessoas. E principalmente quando tem atletas que são gratos, né? Acho que tem muitos atletas aí que são gratos a você. E eu queria até que você falasse, assim, um pouco de... Uma galera pergunta muito, tem um preconceito de falar, mas meu time não joga em time grande, nunca vai jogar. Porque a gente incentiva muito o pessoal a colocar o filho na vitrine, né, William? Então, o que a gente fala? Sim. Não importa, se seu filho não joga em lugar nenhum, em algum lugar ele tem que estar treinando. Começa numa escolinha, começa num projeto, vai em tal lugar, porque se ele tiver talento, as pessoas vão olhar. E eu queria ouvir de você. Os observadores de clubes grandes mesmo e outros times, eles costumam ir no seu projeto? Porque muita gente não acredita, né? Como é que funciona isso? Sim, sim. Então, assim, como a gente trabalha em todas as pontas, né? A gente tem escola de futebol, então o menino com 5 anos ele entra numa escolinha de futebol hoje, né? E claro que tem um processo aí de iniciação. A gente não, né, particularmente, não consigo ver um atleta de 9, 10 anos, ainda acho que é uma criança que tem que aprender, que tem que gostar, né, ter o prazer de praticar o futebol. E aí sim, a partir de 13, 14 anos, ele já passa por uma outra etapa, que é a formação dele como atleta, onde a gente vai identificar o que ele precisa, né? De repente até identificar a posição que joga, que às vezes o menino, o pai do menino, acha que ele já tem uma posição fixa desde quando nasceu, né? E não é assim, né? Então, esse processo de centro de formação é para isso. Desenvolver o que a gente acha que que falta neles ainda, identificar, né? De repente a posição, aqui eu vou contar alguns casos aí de jogadores que a gente descobriu até tarde isso, e hoje o atleta está atuando, né, até em outra posição, e graças a Deus, fruto desse trabalho todo, desses encaminhamentos, né, da coisa dando certo para o atleta, a gente abre uma porta com o clube também. Então hoje a maioria dos clubes aí, vou te dizer, dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, pelo menos uns 13, 14 já foram no nosso trabalho para conhecer, através dos seus observadores técnicos. E isso é muito interessante, né? Porque se você parar para pensar, né? Vocês mudaram agora de estrutura, mas a estrutura antiga que vocês tinham era apenas um campo, né? E clubes grandes irem num lugar que tem apenas um campo, num bairro, perguntaram aí, fica em São Paulo, tal, centro de formação do William fica em São Paulo. Então, não tem essa de, meu filho tem que estar jogando nos melhores lugares. Não, ele tem que jogar onde tem campeonato, né? E se for um lugar com profissionais bons e de respeito como são vocês, naturalmente os clubes vão confiar e vão lá olhar e cada vez mais vão pedir atleta, né? Vai crescendo isso, né, William? Comenta pra gente um pouco de onde você tem menino. Não precisa falar o nome dos meninos para não expor, mas pode falar os times que eles estão, só pra gente ter uma ideia. Sim, sim. Hoje a gente tem... A nossa empresa conta com... tem 11 atletas vinculados à empresa, né? Onde a gente faz parceria também com empresas maiores. A partir do momento que a gente percebe que o atleta precisa disso, nós temos atletas no São Paulo, no Corinthians, no Grêmio, no Atlético Mineiro, Ferroviária. Tem atletas revelados, né, por nós, que não é da nossa empresa, mas que estão no Flamengo, no Red Bull, o próprio Mate, né, no Figueirense, o Felipe Braga no Figueirense agora também, Esportivo Brasil, São Caetano, e aí vai. Legal. É um ótimo trabalho aí. A gente vê que no futebol as coisas vão acontecendo devagarzinho, né? E é isso que a gente sempre tenta passar para os nossos atletas e pais. Que não é da noite para o dia, né? Você que acompanha aí melhor, sabe que muitos desses atletas, às vezes, demoraram 2, 3 anos para poder conseguir colher aquele primeiro fruto, né? E eu queria perguntar exatamente sobre isso. Você deve receber muitos meninos cruz, né? Muitos meninos que não tiveram categoria de base. O próprio Niltinho, que entrou aí na live agora, comentou que ele também não teve categoria de base. Como é que você lida com essa situação de um menino que nunca treinou em lugar nenhum, mas você vê que ele tem um potencial? Esse menino consegue chegar num clube grande? Então, a gente tem um olhar muito voltado para isso, né? Voltando um pouco à origem, né, da nossa empresa, do nosso trabalho, quando a gente juntou ideias. Eu,
o Fena, né, que é o mestre aí, principalmente no local onde a gente atuou por muito tempo, né, que foi o Cleusa Bueno. Ele tem uma história lá dentro. E a gente se juntou com o objetivo do quê? Proporcionar aos atletas, principalmente da periferia, que não tinha condições normais de disputar um campeonato paulista ou de disputar outras competições mesmo, mas iniciar um trabalho mais forte de formação. Foi ali que a gente enxergou essa necessidade, né? Esse ato que tem entre a escolinha de futebol e o clube profissional. Então, a gente achou esse meio termo, que é essa formação. Então, assim, e isso não tem prazo, né? Eu tenho atletas que eu trabalho desde a escolinha de futebol e hoje, graças a Deus, já estão vivendo uma outra realidade em time grande jogando. E tem atletas que em 6 meses eles chegam, disputam, a gente molda ele, né? Ele já chega num nível muito bom, que a gente consegue moldar ele, colocar ele para disputar uma competição, né? Pôr na vitrine, igual a gente fala, né? E ele já ser encaminhado já em 6 meses. Então eu tenho casos de 3, 4, 5 anos de formação e tenho casos de 6 meses. E é o que eu falo, não tem prazo. E a gente não costuma fazer o que muitos fazem por aí, prometer coisas que não pode cumprir, né? Então a gente promete o quê? Que o atleta ele chega para o trabalho, ele vai ser formado, né? Mas nunca podemos garantir que ele vai se tornar um atleta profissional, porque é muito difícil, né? Ainda mais chegar no alto nível, né? Então a gente está feliz pelo nosso resultado justamente por conta disso, né? Então a gente criou uma fórmula que está funcionando, baseado na verdade, né? Na lealdade mesmo, no vínculo familiar. Então é muito importante ter o pai do nosso lado, ter a família do nosso lado, até porque a gente não forma atleta sozinho. O pai tem a participação dele, sim. Ele dentro de casa, a gente passa algumas horas do dia com eles, mas a maioria do tempo é os pais que estão. Então tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar, tem que ter respeito, educação. E isso tem coisas que vêm de casa. A gente contribui para melhorar, mas tem coisas que vêm de casa. Então a gente, nesse processo todo, é muito importante o pai entender que não tem prazo. Não adianta a gente falar assim, fica comigo 1 ano que vai dar certo. Isso não acontece. Então tem que ter paciência, acreditar no trabalho de quem está fazendo, né? Não adianta. Fórmula mágica não existe, né? Então é trabalho mesmo, é bastante suor e a coisa acontece. Ótimo, William, legal. Para quem está entrando agora, o William trabalha com formação de atletas, tá? Aqui em São Paulo, na região da Zona Sul. E a gente está batendo um papo aqui bem interessante sobre exatamente isso. E o William estava comentando agora, no final, sobre os pais, né? Que eles acabam ficando mais parte do tempo com os atletas do que até mesmo o próprio centro de treinamento. William, você já viu alguns pais destruírem o filho psicologicamente ou atrapalharem muito? Que conselho você dá para esses pais agora que estão assistindo a gente nesse momento? O que eles não devem fazer? Sim, sim. Tanto que no nosso trabalho a gente tem a gente faz uma reunião anual de pais, né? Onde a gente apresenta todo o planejamento do ano e passa as experiências vividas, né? O que deve ou não fazer, né? A gente já viu, sim, pais que têm pressa, que querem a coisa, às vezes, até mais do que o próprio filho, né? E acabam prejudicando a carreira. Eu já vi meninos de 11 ou 12 anos que não queriam mais jogar futebol. E quando a gente foi conversar um pouquinho, né, tentar entender o que está acontecendo, era muita pressão em casa, era muita cobrança. Então, se eu, que sou um formador de atletas hoje, eu não tenho essa cobrança com meninos de 11, 12 anos, eu ainda encaro ele como um menino que tem que gostar da prática, que tem que estar feliz no que está fazendo. Imagina um pai cobrando, né? Então, assim, eu já vi, e aí a gente conversa com o pai também, orienta, né? O pai é importante sim no processo, mas não as coisas não vão acontecer de repente do jeito que a gente quer, né? Não é rápido, não é instantâneo, é um processo e tem que acreditar nesse processo. Enfim, dentro de casa tem que cuidar de muita coisa. A gente sempre fala de horários, né? Horários, o atleta tem que ter uma vida regrada, né? E não é fácil ser atleta hoje, né? Com o mundo oferecendo várias possibilidades. Então,
tem que ter cuidado com isso. E o pai tem que estar junto, conversando muito. Eu acho que o diálogo é muito importante. Pai que conversa com o filho, que tenta ouvir o filho, entender o que o filho está passando, ele está no caminho certo, né? E a cobrança, a gente até brinca, né? Deixa com a gente, porque a gente cobra muito, né? Nosso trabalho de formação, a gente cobra muito o atleta para que ele tente chegar no ápice dele. E ele, tendo mais uma cobrança dentro de casa, é pior ainda. Eu acho que às vezes aí dá aquela sensação de, meu, não aguento mais, eu vou parar. Então acontece sim, e os pais têm que tomar cuidado com isso. Ótimo. Aproveitando aí, né, que tem bastante gente assistindo também, acho que o pessoal aí que terá com você e nossos seguidores. Sim, sim. A Flávia falou aí que quem tiver pergunta, é isso mesmo. Coloca na caixinha aí, por favor, de pergunta com interrogação, que pra gente fica mais fácil. Senão a gente pode perder uma pergunta aí, e quando a gente abrir para pergunta, a gente vai perder a chance de mostrar para vocês. William, tem um mito, né, que você sabe que é mito, e eu também sei, mas que muitos pais ainda batem nessa tecla e arrumam como desculpa. Eles falam que, assim, o filho não tem empresário, por isso ele nunca vai conseguir um clube. Então, você que é prova viva disso, queria que você falasse aí, muitos meninos que treinavam com você foram para clubes grandes, que nem o Dutra, que está aí agora jogando Atlético Mineiro, teve um menino que foi para o Bahia, que eu lembro, menino de São Paulo, e nenhum desses tinha um empresário, teoricamente, até chegar no clube, né? Então, eu queria que você quebrasse um pouco esse mito e falasse um pouco sobre isso. Sim, na verdade, a nossa empresa também presta esse serviço, né? A gente também faz assessoria e gestão de carreira de atletas. Mas, normalmente, a gente faz o processo todo sem empresário, né? Então, assim, escola de futebol, centro de formação de atletas. O nosso CFA tem o diferencial de disputar Campeonato Paulista, que é uma coisa, assim, a gente foi pioneiro na Zona Sul de São Paulo em fazer esse tipo de trabalho, né? Porque a gente entende também que a competição é importante, disputamos outras também. A Associação Paulista, por exemplo, a gente é tricampeão dela, né? Então ganhamos 2017, 2018, enfim, eu acho que não tem muito essa questão do empresário, a gente até brinca, né? A gente coloca na vitrine, a gente faz acontecer, a gente encaminha ele para o clube, a partir do momento que dá certo no clube, né? Que o clube aprovou o atleta, aí a gente entra como gestão de atletas. E claro que lá na frente a gente também vai contar com outras empresas, né? A SB Sports é uma parceira nossa também, em alguns atletas. Então, assim, mito, é mito. Assim, é claro que no mundo de hoje é muito difícil o atleta, ele sair de uma escolinha e já chegar no Corinthians, né? É difícil. Por quê? Porque o processo de formação não está sendo feito, às vezes, de uma maneira a formar um atleta para jogar no Corinthians. Por isso que esse centro de formação de atletas é onde a gente consegue formar ele, né? Aliás, eu vou até citar os nomes aqui dos nossos professores, né? Encabeçados aí pelo professor João Eduardo, que é fera em formar atleta, né? Tem jogadores que já passaram por seleção brasileira que ele formou, né? Professor João Eduardo, um grande abraço. Um irmão aí que o futebol me deu. Um abraço pro João. E os professores todos, o Marcos, Rogel, Silas, professora Gabi, né? Com os nossos menores lá. Então, assim, passando na mão desse pessoal que realmente forma atleta, né? Porque tem muito treinador fazendo trabalhos que precisa fazer o reduzido, não sei o quê, mas o atleta às vezes ele não sabe correr. Ele precisa aprender a correr, ele precisa aprender a dominar a bola, ele precisa aprender os fundamentos para depois passar para a etapa de entendimento tático e tudo mais. É o que o CFA faz. E aí o atleta consegue chegar no time grande, aí sim, pronto, e vou te falar, 90% dos nossos atletas encaminhados é o clube que pede o atleta. Não é a gente que oferece o atleta para ele. Então, esse é um diferencial. Por isso que a gente entende, a gente acredita no nosso jeito de fazer que está dando certo. Legal. É muito bom quando tem essa virada de chave, né, William? Quando em vez do... Porque valoriza muito mais o atleta do que o próprio... Quando o clube fica oferecendo, fica o empresário oferecendo aqui, o atleta não chega tão valorizado quando o clube vai atrás, né?
A gente daqui a pouco vai abrir aí para o William falar sobre como faz para encontrar ele aí, que tem muita gente perguntando, tá? Mas enquanto isso eu queria falar, na verdade, eu queria até comentar de um assunto, William, e agradecer, na verdade, né? Porque vou até contar para vocês um pouco da história do meu irmão, né? Meu irmão, ele é jogador de futebol profissional, hoje ele atua na equipe do Figueirense, e ele, quando era novo, acho que com 15 anos, né? 15, 16 anos, ele jogava na base de São Paulo, tinha 6 anos de base de São Paulo, o que pode acontecer com muitos dos filhos de vocês essa história, então é legal vocês prestarem atenção. E aí ele acabou por ser mandado embora do São Paulo, né? Um time grande, uma das melhores bases do país, com uma competitividade altíssima. E quando o atleta é dispensado, ele acaba por desanimar, ele perde aquela confiança, né? É um momento muito difícil. Se vocês já tiveram um filho dispensado, vocês sabem como isso acontece. E por conta do histórico dele de São Paulo, com certeza ele tinha muitas portas abertas. Porém, ele tinha sido dispensado por ter uma maturação tardia, né? Algo que prejudicou ele bastante na carreira. E aí, logo na sequência da dispensa de São Paulo, ele tentou fazer alguns testes no Palmeiras, no Atlético Mineiro, e acabou por não dar certo. Até com o William tentou ir no Bahia e não deu certo em lugar nenhum. E aí ele precisou recomeçar, né? Ele percebeu que precisava recomeçar, e aí na época o William tinha a bandeira do Suzano, e ele foi do São Paulo, voltou, desceu 8.000 passos aí, degraus na escada, e começou no Suzano com o William. E aí o William ensinou coisas muito importantes para ele, que formou ele como ele é. Então, como ele jogava no São Paulo, era uma equipe que era sempre superior aos adversários, ele não tinha obrigação de marcar. Então, a marcação dele não era algo forte, né? E lá no William, como teoricamente era um time menor, de expressão menor, ele tinha que aprender a marcar porque se defendia. Então, graças a essas qualidades que ele desenvolveu por conta dessas adversidades do futebol, foi que até ele se destacou depois no futuro sendo zagueiro. E hoje é lateral esquerdo de novo. Então, para você entender que se seu filho está num momento difícil, já jogou em time grande ou ainda não chegou em time grande, o caminho dele é ele que vai traçar. Depende muito dele. Então, tem que entender que às vezes é o momento de recomeçar, de ir lá atrás de novo e começar a subir degrau por degrau. Enquanto ele teve essa lição de moral da vida, ele começou a subir e muitos outros que estavam lá em cima começaram a descer. Num determinado momento, enquanto ele subia, os outros iam descendo e ele chegou ao profissional e alguns atletas que estavam lá em cima não chegaram. Então, o William foi muito importante, né? Eu queria até agradecer você, acho que eu nunca te agradeci publicamente por ter dado essa ajuda, acho que foi 6 anos atrás, algo do tipo, assim, pra gente, 5 anos, sei lá. Sim, 2015. 2015, 5 anos atrás. Isso. Assim, o Mate, né, é um exemplo também do ao inverso, né? É um atleta que estava no São Paulo, né? E claro que quando você sai do São Paulo, primeiro é um baque, né, para qualquer atleta, porque ele estava muito tempo lá, né, Luciano? 5 anos, né? 6 anos. 6 anos ele tinha em São Paulo lá. Então, é claro que o atleta, o mundo acaba, desaba, né? Eu peguei atletas que ficaram com depressão mesmo depois disso, e a gente trouxe de volta, vamos dizer, para o futebol e para a vida, né? Então, assim, o Mate, a gente teve uma conversa muito séria com ele, né? Porque natural de um atleta que sai do São Paulo querer ir para o Corinthians, querer ir para o Palmeiras, achando que, né? E de repente a coisa não vai ser assim, né? E aí a gente conversou. Ele entendeu que ele precisaria descer alguns degraus para subir depois, né? A gente ofereceu a ele o nosso trabalho e, assim, ele até sentiu dificuldade, porque a diferença era grande, né? Você atuar... É claro, a estrutura que o São Paulo tem para que a gente tinha na época não tem comparação, né? Aliás, até hoje, né? Mas, assim, ele chegou, ele entendeu, ele foi humilde em aceitar, em aprender, né? Até brinco com ele, falei, Mate, você é lateral, mas você não marca, pô. Lá no São Paulo não precisava marcar, né? Mas aqui tem que marcar também. Foi onde ele aprendeu a recompor ali, bonitinho e tal. Sofreu um pouquinho com a gente também, foi reserva, olha só, né? E depois ele entendeu e seguiu, né? E a partir dessa retomada, eu tenho certeza que foi muito importante para ele ter esse sucesso que ele teve aí. Quando a gente viu ele na Portuguesa, né? Sendo capitão do time, como zagueiro, né? E jogando semifinal de Copa São Paulo, eu particularmente fiquei muito feliz porque a gente sabe que tem um dedinho nosso nessa trajetória, né? E hoje ele está brilhando lá no Figueirense e ainda vai ter uma carreira gloriosa e grande, se Deus quiser. Legal, William, agradeço. Eu vou aproveitar esse gancho, né? Que muita gente está perguntando aqui sobre a altura, sobre a questão de maturação tardia. E aproveitando que a gente está falando do Mate, que é meu irmão, que é o Brunetti, né, para o mundo do futebol, ele era um atleta que acabou por ser dispensado por conta dessa maturação tardia, né? E isso pode acontecer com qualquer um que está assistindo a gente.
Porém, ele nunca deixou de se preparar na parte técnica, que é muito importante. Então, ele foi trabalhando na parte técnica, foi trabalhando, recuperando seu espaço, e no momento certo, quando ele deu o estirão, quando você chega no sub-20, todo mundo se iguala, né? Então, você tem que estar pronto para o sub-20. Não adianta nada você ser o craque no sub-15 e no sub-20 você não está preparado. E ele se preparou para o momento certo, que o William estava citando agora, que foi a Copa São Paulo, onde ele se destacou e conseguiu boas oportunidades. Então, é muito importante que o atleta nunca se acomode, nem desanime. Se ele tem maturação tardia, não desanime. E se ele tem uma maturação já adiantada, não se acomode, porque isso pode atrapalhar ele no futuro. William, o pessoal está perguntando aqui como é que faz para te encontrar, a partir de qual idade você avalia o pessoal. Sim, vamos lá. Hoje, nós trabalhamos até 2019 no Clousa Bueno, né? Foi aonde a gente foi conhecido, tá? E em 2019 também a gente disputou o Campeonato Paulista pelo Independente Futebol Clube, chegando entre os 10 melhores da competição, né, na categoria Sub-15. Né? Então, assim, foi um ano de muita visibilidade, né? Isso gerou alguns problemas também, que a gente sabe que gera, né? Toda essa parte. Mas a gente saiu do Clousa Bueno, tá? Hoje a gente se encontra em 2 polos de trabalho. Então, fechou uma porta, mas Deus abriu 2, né? Hoje a gente está no CDC Martinica, que é no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, né? Com uma escola de futebol para crianças de 5 até 15 anos. E tem o CFA também, onde a gente trabalha a categoria sub-14 e 16, que são anos de transição, que a gente chama, né? Aquele garoto que de repente ele não está pronto para disputar um campeonato paulista ou uma competição maior agora. A gente trabalha eles um ano para que no próximo ano ele já esteja em condições, né? E o outro local de trabalho no Cooper Clube, tá? Que fica no quilômetro 19 da Raposo Tavares. É um clube social fechado, né? Privado. Isso, famoso como Cooper Cotia, né? Mas é que mudou o nome lá, agora é Cooper Clube, mas é o Cooper Cotia mesmo. É um dos melhores clubes sociais de São Paulo, muito bem localizado, uma estrutura fantástica, 2 campos de grama natural, né? Que hoje em São Paulo é difícil, né? Então a gente está lá também com escola de futebol, tá? E o nosso CFA Sub-15 e 17, que disputa, que é parceiro do Independente Futebol Clube, né, mais uma vez agora para 2020, é o local de trabalho dessas categorias. Tá? Então a gente está no CDC Martinica. Agradeço muito aí ao presidente, ao Marcão, ao professor Nelson também, pela parceria, por ter aberto as portas para a gente. Né? E agradeço ao senhor Francisco, que é diretor de futebol lá do Cooper Clube, por também acreditar no nosso trabalho e nos convidar para fazer essa parceria, que eu tenho certeza que nos 2 lugares tem muito aí para crescer. E, William, aproveitando que você falou do Independente, né, que vocês disputam o Campeonato Paulista, eu queria que você falasse se você já sabe alguma coisa, se esse ano vai rolar o campeonato, o pessoal tem falado alguma coisa por conta dessa pandemia aí que a gente vive. Sim, todo mundo está perguntando isso, né? Eu espero que sim, mas a gente não tem ainda nenhuma definição nem da CBF, nem da Federação Paulista, né? Eu fui no congresso técnico do Sub-15 e 17, que foi comecinho de março. A gente foi lá, a proposta era para o campeonato começar no dia 4 agora, de abril, né? O próximo sábado, e agora só Deus sabe, né? E eles, né? E os órgãos competentes, né? A gente está aguardando tudo isso passar, né? Pedindo para todo mundo ficar em casa, pelo amor de Deus, né? Quem pode, né? Claro. E aí, assim que voltar, eu acho que a Federação Paulista deve anunciar um novo congresso técnico para definir se vai ter Campeonato Paulista ou não. Eu acho, pela minha experiência aí, que vai ter sim. Deve ser de outra forma, outro formato, mas deve ter sim. Legal, William. Eu queria aproveitar para fazer um convite para o pessoal que está assistindo a gente. Como eu sei que também tem muitos alunos seus assistindo a gente, e o pessoal que já costuma nos assistir já deve saber. Mas agora, no dia 6, 7, 8 e 9, nós criamos a Semana do Futebol em Família para os pais de atletas, para poder ajudar a alavancar o potencial dos seus filhos no futebol. Então, vão ser 4 aulas, 100% online, todas elas gravadas para vocês poderem assistir, gratuitas, então não precisa pagar nada.
E para se inscrever é muito fácil. É só entrar no nosso link da biografia do Instagram ou entrar em segredosjogadores.com.br. O Thiago Cruz, filho do Milton Cruz, juntamente com a participação do Tadeu Cruz e do próprio Milton, vão fazer essas aulas, vão levar informações gratificantes que podem mudar toda a trajetória do seu filho com uma simples dica, um simples conselho. Então, o Adriano, que já está com a gente no curso, o pessoal que já está aí por dentro, pode até falar melhor depois para vocês, mas é um convite que eu deixo aí. Então, William, eu queria, na verdade, que você falasse também um conselho que você daria para os pais dos atletas e para os próprios filhos também, os atletas, no caso. Sim, sim. Primeiro eu vou também convidar todos aí, eu vou participar também, quero ver essas aulas aí, né? É super importante. Vocês têm experiência de sobra para poder passar e a gente também aprender e passar aos pais dos nossos alunos e atletas. Então, todos aí que puderem, acompanhem, que vai ser muito bom. Desculpa, a pergunta? Dá um conselho para o pessoal. Eu sei que tem muito aluno seu te assistindo aí. Eu vi que o Felipe Sarito tá aí, que eu conheço, o Flávio também, Sarito, pai dele. Então, quem for aluno do William, já aproveita também e manda um joinha aí, falando que é aluno, só para a gente ter uma ideia também de como ele está popular aí. Já aproveita e dá um conselho aí para o pessoal. Bom, conselho para atleta, né? A gente fala no dia a dia, né? Trabalho, né? Trabalho é você se dedicar àquilo, enquanto muitos da sua idade estão fazendo coisas que estão fazendo o que querem, né? Por não ter o corpo como ferramenta de trabalho, a gente sempre orienta que eles têm potencial. Todos os atletas hoje que fazem parte do nosso CFA são atletas que eram os destaques nas suas escolinhas, ou na sua escola, ou no bairro onde mora, né? E quando junta todo mundo, aí eles veem realmente como é difícil, né? Então, assim, trabalhem, se esforcem, não deixe o ego crescer, a vaidade, e foco, né? Foco no que está fazendo, no treinamento, ouve bastante os pais, os professores, todo mundo, que ele conseguindo desempenhar, né? Fatalmente vai dar certo e a carreira dele vai decolar. Né? Esse é o conselho que a gente dá, assim, a gente conversa muito, né? Às vezes a gente pode até parecer chato de tanto que a gente conversa, mas eu acho que é super importante. Eu já tive dias de treino que teve mais conversa do que treino, né? Mas a conversa, se ela serviu para aquele atleta, se ele captou a mensagem, é aquele que vai aproveitar disso para se tornar um atleta de sucesso aí. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui de um grande amigo seu, parceiro sócio, que é o Fena. Não podia deixar de fazer para você. Qual a porcentagem de garotos vindo de escolinha chegam a jogar o Campeonato Paulista? Então, isso aí foi impressionante o que aconteceu com a gente, né? A gente ficou muito realizado, né? No Cleusa Bueno, em 2019, né, disputando o Paulista pelo Independente, da nossa escolinha de futebol, do grupo Sub-15, que fez essa campanha histórica, né, chegando entre os 10 melhores da competição, eu acho que metade, o grupo de 33 atletas, pelo menos uns 18 eram frutos da escolinha de futebol. Ou seja, desde a nossa escola de futebol, a gente já vai formando o atleta, o cidadão também, principalmente, né? E aí, é por isso que eu falo, a gente tendo essa sequência, é muito mais fácil o atleta chegar no alto nível. Por isso que a gente convida sempre para vir para a nossa escolinha, para começar o processo com a gente, e aí, fatalmente, esse aluno da escolinha ele vai se tornar um atleta do CFA. Vai disputar as maiores competições. E se ele fizer a parte dele também certinho, né, o atleta tem que jogar, não adianta, ele vai chegar no clube profissional e vai se tornar um grande atleta. Nós temos agora aqui com a gente atletas, na verdade, do Brasil inteiro, né? Muitos não poderão ter a oportunidade de conhecer o CFA ou qualquer outro lugar, mas eu queria que você falasse, porque com certeza pelo Brasil deve ter projetos semelhantes ao seu, né? Que tentam ter o mesmo objetivo e visam a mesma coisa, os atletas. E eu queria que você falasse para esses meninos que hoje, por exemplo, estão em casa ou não treinam em lugar nenhum, qual que é a importância de eles estarem em atividade, de estarem treinando, de acharem um lugar perto da casa deles para eles poderem seguir esse caminho? Então, eu acho que tem que procurar um local onde você se sinta seguro, né? Se sinta segurança em colocar o seu filho, né?
cuidado com os falsos empresários ou os falsos profissionais, pessoas que só querem ganhar dinheiro de um jeito fácil através do futebol, né? Isso acaba atrapalhando até todos que trabalham de forma séria, né? E a gente acredita muito nisso, que tem muita gente boa aí trabalhando de forma séria. Procura um lugar que você se sinta, que o menino se sinta bem e que o pai se sinta seguro, né? É o primeiro passo. E tem que ir identificando, né, se a escolinha, se o CFA realmente trabalha elementos da formação do atleta, né? Se não é aquele famoso coloca a bola lá e deixa a molecada brincar, se realmente se tem fundamento, se ensina a cabecear, perna contrária, enfim, o processo de formação que tem que ser feito, né? E tem muita gente boa sim, tá? Mas tem que procurar direitinho para não cair em coisa errada. Show. William, então, na verdade, sim, quero agradecer a sua presença aí. O papo foi bom pra caramba, não quero tomar muito do seu tempo. Se você tiver alguma coisa que você não conseguiu falar, que você queria falar, ou que alguém te perguntou, fica à vontade que o momento é esse. Sim, sim. Eu ouvi uma pergunta falando você mesmo comentou sobre maturação tardia, né? Então, assim, no nosso trabalho, a gente não vê, lógico que o biotipo é importante, mas principalmente a qualidade técnica. Isso depende do tamanho, depende porque a gente sabe que vai ter atleta que vai ter a maturação tardia e a gente imagina ele lá na frente. E a gente trabalha igualmente aos outros, entendeu? Claro que se você tem um biotipo, isso facilita no futebol de hoje, né? Mas, no geral, a qualidade técnica, para nós, vai sempre prevalecer. Tá? E quem chega com a gente vai ver isso de cara. Tem o magrinho, tem o baixinho, mas é aquele cara que se destaca. Ele é diferente dos outros. E a gente está perdendo um pouco isso. Então tem que retomar, né? Cuidar dessa parte aí. E é isso, Luciano. Eu agradeço muito a participação aí. É muito importante falar para as pessoas, para os nossos alunos e atletas, e também para aqueles que estão procurando uma alternativa, né, de trabalho profissional, de gestão mesmo de trabalho. A gente tem planejamento, a gente tem começo, meio e fim, né? Não é só disputar campeonato, não, é formar atleta mesmo. E cidadãos também, porque a nossa essência ela é social. Então é educar e formar através do esporte. A gente sabe que muito poucos, estatística, vão conseguir chegar lá no seu objetivo, né, de ser um atleta profissional. Mas é muito bom a gente ver meninos que hoje já são pais de família, que estão fazendo a sua faculdade, que estão vivendo, né, que se formaram homens através do futebol, através do nosso trabalho. Então isso para nós é sensação de missão cumprida. Então só queria deixar isso registrado porque é importante falar, né? A gente o nosso lema, né, gestão profissional com responsabilidade social. É isso que a gente faz por onde a gente passa e é isso que a gente vai seguir aí até onde a gente chegar. Obrigado, William. Novamente, obrigado. Tadeu, o Thiago estavam te elogiando aí, o Giovanni também entrou na live. O Insta do William tá aí, mas para quem não conseguiu ver, no post que a gente já anunciou a live, tá lá, é só vocês irem lá e seguir no post, mais fácil até para vocês, que dá para clicar, tá? Então, agradecer novamente o William, trouxe conhecimento demais pra gente, portas sempre abertas para você, tá bom, William? Quem for ficar com a gente aí, não sai ainda não, que eu tenho um recadinho. Muito obrigado, William. Valeu, Luciano. Obrigado mesmo, tá? Valeu, um abração. Valeu, um abraço. Bom, pessoal, seguindo aqui com a live, né, eu tenho um recado muito importante para vocês, que todo dia nós temos live, e amanhã nós vamos ter uma live com o executivo de futebol do Figueirense, Felipe Gil, né, que ele sempre assiste nossa live também, e amanhã o Thiago Cruz, provavelmente eu também vou estar aqui batendo um papo com vocês, e com ele, que vai trazer muito conhecimento para vocês. Então, quem tiver dúvida aí sobre profissional, mas essa parte já vai guardando para amanhã. Enquanto isso, eu tenho um recado para vocês novamente. Quem ainda não se inscreveu na Semana do Futebol em Família, se inscreve lá, link está no nosso perfil, ou nosso site direto, que é segredosdosjogadores.com.br, tá? Vai ser uma semana com 4 aulas online, 100% gratuita, não tem que pagar nada para participar. E é muito importante que vocês assistam com os pais de vocês, ou que vocês, pais, assistam com os atletas, filhos de vocês. Vai trazer muito conhecimento e a gente espera que ajude a mudar a carreira de todos vocês. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, eu sei que tem muitas,
Mas se vocês procurarem um pouco aí nas redes sociais, com certeza a gente já falou sobre todos esses assuntos, viu muita coisa de maturação, tem um vídeo bem legal no nosso IGTV, no nosso canal do YouTube. Então, continuem mandando perguntas, mensagens, que sempre que a gente puder responder, nós iremos responder. Um abraço aí para todo mundo que já está com a gente, que vai acompanhar a Semana do Futebol em Família. Até amanhã às 8 horas, gente. Um abração.